Olá pessoal, iniciando mais uma edição especial do nosso podcast Gramado Talks, direto aqui da Feira Feito em Gramado. O convidado hoje especial é o Marcos Rossi, grande Marcos Rossi, empresário da tecnologia e inovação, que está preparando aí mais uma edição da Gramado Summit, que acontece nos dias 4, 5 e 6 de junho no Serra Park. Ele está a 1000 por hora, né, Marcos? Vamos contar um pouquinho como é que estão os preparativos desta edição, que já é, qual é o número? É a oitava edição. Oitavo Gramado Summit. Como é que tá? Cara, tá tudo muito intenso, muito grande, mas eu tô muito feliz. Até primeiro quero te agradecer pela oportunidade. Eu fico muito feliz quando eu posso falar com a comunidade de Gramado, até porque eu acho que cada vez mais a Gramado Summit se posiciona como um evento extremamente importante para a comunidade de Gramado. A gente esse ano está realizando em junho, no ano que vem a gente vai para maio, mas a gente já está movimentando aí 20 mil pessoas. No ano passado, a Gramado Summit gerou um impacto econômico para Gramado de 60 milhões de reais. Nossa. E eu acredito que essa próxima edição a gente ultrapasse a barreira dos 100. Isso a gente não contabiliza aéreo das pessoas, tá? Sendo que 70% vem de fora do estado. Estou considerando só o que é gasto aqui na cidade. Então é muito legal, cara. E eu acho que sou um cara que desde o início a gente se conhece. Eu acredito que o próximo grande boom econômico em Gramado está ligado à inovação, está ligado à tecnologia, e é nisso que a gente acredita. Quantos expositores teremos? Como é que está o crescimento da feira em relação ao ano passado? Que ela sempre, todo ano, vem aumentando, né? Isso. Ela é uma feira que, nitidamente, as pessoas que participarem vão notar um crescimento. Mas eu acho que mais interessante do que isso são as empresas que estão vindo pela primeira vez em Gramado. Então, a gente fechou um patrocínio histórico com a Magalu. Acho que a Gramado Summit é um dos maiores patrocínios da Magalu em feiras no ano. E a gente está trazendo não só a Magalu, a Luiz Helena Trajano, o Fred Trajano, o Fatala, que é o grande vice-presidente de tecnologia, vão estar aqui em Gramado. A gente tem o Google, a gente fez um contrato com o Google mesmo, que vai estar aqui em Gramado. Eu acho que é o primeiro evento que eles participam no Rio Grande do Sul. Então eu acho que, naturalmente, uma feira maior, eu ainda não tenho o número exato de expositores, mas só para tu ter uma ideia, assim, Kaique, o Serra Park ele tem 3 pavilhões. A gente está ocupando 100% da área, ainda com o conforto Gramado Summit, né? A gente não quer ser aquelas feiras que todo mundo está apertado, mas é um evento de uma magnitude muito maior, assim. Eu tô muito feliz, quero ver aqueles corredores cheios, quero ver negócio acontecendo e principalmente quero ver micro e pequenos empreendedores aprendendo um pouco mais sobre esse ecossistema e conseguindo digitalizar seus negócios. O que significa, não só para o evento, mas para Gramado, por exemplo, a vinda do Google para a cidade pela primeira vez, a participação nesse evento? O que significa isso? Como eu sou gramadense desde que eu me conheço por gente, eu consegui acompanhar muitas transformações da cidade, né? Eu acho que tem quase um tom poético no sentido de que eu vi Gramado se transformar por meio do Festival de Cinema, eu vi Gramado se transformar por meio do Natal, e muito dessas parcerias tem a ver com grandes marcas que acreditaram nesses eventos, né? A gente tem aí o Bradesco, o Natal Luz, talvez eu fale com um patrocinador um pouco mais antigo, mas eu acho que é muito isso, assim, um evento ter conseguido se conectar a uma marca que viu em Gramado um grande potencial. É assim que eu enxergo o Google. Então, o Google, pela primeira vez, é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, está vindo para Gramado, investir na Gramado Summit, entendendo que é uma plataforma que pode escalonar muito um nicho específico do Google, que é o Google Cloud, aí uma parte mais técnica, mas principalmente está confiando a marca do Google na cidade de Gramado. Então eu acho que tem esse tom de a gente está começando a cutucar essa nova matriz econômica de uma forma muito, muito coerente, assim, de que se a gente consegue convencer, Kaique, e vamos pirar juntos, que essas grandes marcas podem ter escritórios em Gramado, que os grandes laboratórios de testes dessas grandes marcas podem estar concentrados em Gramado, a gente coloca a cidade num novo rumo econômico. Você falou em volume de negócios. O que significa esses negócios na área de inovação, na área de tecnologia, para que as pessoas possam entender? Porque muita gente ainda acha uma coisa muito abstrata falar em inovação e tecnologia. Mas quando você fala assim, pretende chegar a um volume de negócio de 100 milhões, o que significam esses negócios? Que tipos de negócios estão acontecendo dentro da Gramado Summit? Assim, eu, Kaique, gosto muito da ideia de conseguir fazer com que a inovação e a tecnologia se comuniquem com todos. A economia brasileira é formada por micro e pequenos empreendedores. E uma coisa que a gente sabe é que todo negócio ele precisa se digitalizar. Seja o simples movimento de abrir uma conta no Instagram e vender para mais pessoas, porque está todo mundo conectado num único lugar, ou seja o que a gente está fazendo agora, cara. A gente mudou
Isso aqui que está acontecendo nesse momento, há 10 anos atrás, era impensável. Que com um celular, um microfone, a gente conseguiria se comunicar com milhares de pessoas. Então eu acho que assim, cara, na prática, o mundo está mudando. E todo e qualquer negócio precisa aprender a se comunicar por meio de canais digitais. A Gramado Summit proporciona justamente isso. Se eu tenho um mini mercadinho, ou se eu tenho uma loja, eu vou precisar em algum momento entender quais são as melhores práticas desse novo mundo, desse ambiente digital. E a Gramado Summit propõe justamente esse tipo de negócio. Claro, a gente tem em algum momento um conteúdo mais técnico, um pouco mais avançado, mas eu acho que a gente nunca perdeu a nossa essência, que é fazer com que o micro e pequeno empreendedor digital consiga entender o que está acontecendo no mundo. E agora está aqui em Gramado. O mundo se encontra em Gramado e de uma forma muito aberta a gente tenta se comunicar que esse ecossistema ele não é restrito, ele é para todos. Então, para mim, é muito importante assim, cara, que as pessoas entendam que muitos eventos... Aliás, a Gramado Summit seria o único evento da magnitude da Gramado Summit que acontece na cidade de Gramado. Para tu chegar num evento da magnitude da Gramado Summit, é São Paulo para cima. A gente está trazendo aqui para a nossa cidade um pouco disso. Hoje, o ranking de eventos de inovação, Gramado Summit está entre os primeiros, como é que está isso? Cara, não tem um ranking propriamente dito, assim, mas eu acho que Dos maiores. A gente está entre os top 3. Top 3, e eu sei disso porque os meus concorrentes hoje, quando eles mudam de data e tentam pegar a data da Gramado Summit, eles são muito maiores do que a Gramado Summit em volume de recursos aportados. Eu penso, eu acho que eu cheguei no top 3, né? Se o número 1 mudou de data para tentar pegar a minha, é sinal que eu cheguei no top 3. Que bom, que bom. Em termos de Gramado, como é que é a porcentagem das empresas de Gramado que participam da Gramado Summit? A maior parte, eu acredito que ainda são empresas de fora, mas a nossa representatividade, como é que ela está? Eu acho que Gramado tem uma representatividade em números muito pequena. Claro, é um município pequeno também, né? A gente tem que considerar essa questão. Mas a gente conseguiu fazer algumas alianças interessantes com a própria Prefeitura de Gramado. Hoje a Prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria de Inovação, vai estar participando ativamente do evento. A Gramado Summit vai ocupar as ruas da cidade, então a gente vai conseguir colocar a nossa marca na cidade. A gente quer fazer um projeto de rótula maravilhoso aqui na Borges de Medeiros, para que, num contexto geral, Gramado abrace a Gramado Summit e se coloque nesse patamar de somos uma cidade inovadora, somos uma cidade tecnológica. E eu acho que, além disso, a gente criou algumas estratégias bem interessantes com a própria secretaria para conseguir levar alunos fazendo visita guiadas de ensino fundamental. Então, alguns alunos de escolas públicas municipais vão poder ter acesso à Gramado Summit para entender, mesmo que brevemente, o que está acontecendo ali. E a gente tem algumas parcerias estratégicas, mas que fogem um pouco da inovação, como a gente tem a Brasel. Cara, a Brasel tem lá um número de casinhas, onde a gente coloca alimentação tipicamente gramadense. Então, assim, a gente faz movimentos. Mas eu tenho um case que eu gosto muito, da Kaique, que tu conhece bem, o Gregório Nardini. Cara, o Gregório é cria da Gramado Summit, da Plane. Ele começou com a Jobber na Gramado Summit, que era quando ele tinha uma ideia de fazer algo interessante. Ele é um exemplo do potencial que a gente tem aqui na nossa cidade. Ele tinha uma ideia, veio para a Gramado Summit, se conectou ao seu primeiro investimento, e hoje, cara, ele tá voando. Ele está muito, muito grande. E ele segue apostando em cada uma das edições da Gramado Summit que a gente coloca no ar. Muito legal saber disso. E agora eu queria saber de você o seguinte: como é que está a parte de expansão da Gramado Summit? Vocês fizeram uma edição em Punta del Este, vai continuar essa ideia ou vai ficar só em Gramado? Como é que está isso? A gente, na Gramado Summit eu vou falar mais sobre, mas eu acho que Punta del Este foi um divisor de águas muito interessante no sentido de consigo levar a marca de Gramado para todos os cantos do mundo. E eu consigo levar toda essa comunidade que acredita no que eu faço, hoje é uma comunidade de 20 mil pessoas, para outros destinos. A gente deve anunciar para 2025 mais uma versão da Gramado Summit Punta del Este, de uma forma mais reduzida e exclusiva, porque o outro grande evento internacional de Gramado Summit vai ser em Córdoba, na Argentina, feito junto com o governo de Córdoba. Então, no calendário de 2026 vai ter Gramado Summit Brasil, Gramado Summit Punta e Gramado Summit Córdoba, sendo que Córdoba provavelmente vai ser tão grande quanto o evento que eu tenho aqui no Brasil. Que legal isso, Márcio. Nossa, então é um negócio que ficou agora realmente internacional. Agora, no Brasil, só Gramado? Sim. Não pretende Gramado Summit de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília? Sabe, Kaique, eu sou um cara muito... Como empreendedor, eu vou aprendendo muito
a entender que nada é estático, os nossos negócios eles precisam sempre seguir um caminho que ele vincule propósito e resultado. Hoje eu estou no lugar que eu amo, é a cidade que eu nasci, é a cidade que eu escolhi ficar, e eu sou, como eu te disse, um cara que defende Gramado acima de tudo. Não tenho planos em sair de Gramado, apesar de que existem essas propostas quase que diariamente, e o fato da gente estar conseguindo ter uma conversa muito interessante com o poder público para mostrar o valor que a gente tem, não faz com que isso esteja num planejamento futuro. Assim. Então, eu só não digo eu não posso dizer que isso vai ser para sempre, mas hoje, assim, no Brasil é Gramado e a gente não tem nenhuma outra ideia. Mas eu digo edições. Como você faz? Você não vai mudar para a Argentina, não vai mudar para o Uruguai, mas você faz edições lá. Você não pensa em fazer edições também em outros lugares? Não, porque eu acho que uma grande edição por país, ela faz mais sentido do que pequenas edições que podem fazer com que o público acabe se dividindo, assim. Fazer um evento de 20 mil pessoas é um desafio muito grande. E eu acho que diferente de eventos de entretenimento, entretenimento é um pouco mais fácil de vender, assim, um evento natalino. É mais fácil de vender porque tu pega uma gama que pode ser uma família, pode ser um jovem. Quando tu faz um evento de negócios, eu tenho um nicho muito específico que eu preciso trabalhar. Eu preciso reunir 20 mil pessoas desse nicho. E aí é um desafio maior. Se eu fizesse um desenho onde eu fizesse versões, vamos colocar aí, pockets ou roadshows de Gramado Summit, eu acabo tirando um pouco de força de colocar esse público dentro de uma única edição no Brasil. E eu acho que para a cidade como um todo, quanto maior eu cresço aqui, mais eu entrego para a cidade. Cara, eu tenho um sonho absurdo, assim, que ele é um absurdo viável, mas eu quero que Gramado Summit seja o evento mais importante do calendário da cidade de Gramado pelo resultado que a gente gera. Pensa comigo, tá, Kaique? Em 7 anos, são 8 edições, a gente entrega 60 milhões de resultado em um evento que tem só 3 dias. Se eu faço um evento de 1 semana, 2 semanas, como alguns outros eventos que acontecem fora, imagina o que eu não vou movimentar da economia, que é um ticket alto, é um ticket bom. E a gente sabe que a nossa alta temporada, por mais interessante que seja, ela não é constante, né? A gente tem ela ainda muito picotada, como o feriado de Páscoa agora, que lota, é um ticket bom. Eu quero que a Gramado Summit seja um evento de 1, 2 semanas, que faça com que essa 1 ou 2 semanas movimente muito a economia da cidade. Não, e é muito legal essa sua visão de trazer para a cidade. Você não pensa só em si, né? Tanto é que você falou, eu quero que a edição do Brasil seja em Gramado. Você poderia fazer pequenas edições itinerantes aí, uma a cada 3 meses, sei lá, né? Em vários locais do Brasil, mas não, você quer fazer uma por ano em Gramado, que você está movimentando não só o teu negócio, você está movimentando a economia da cidade. Exato. Isso é pensar Gramado, isso é pensar, né, numa coletividade. Eu acho isso, você está de parabéns. Obrigado por isso. E eu queria te falar, então são 20 mil pessoas que vão circular em Gramado entre 4 e 6 de junho, só pela Gramado Summit. Só pela Gramado Summit. Assim, 70% do nosso público vem de fora do estado do Rio Grande do Sul, e os 30% que são aqui do estado, eles chegam em Gramado e consomem a cidade. A gente tem uma média de 3 diárias por pessoa, ou seja, vamos colocar aí que chega numa terça, sai numa sexta ou num sábado, vive o evento. E tem um desafio que eu tenho, Kaique, muito particular. Hoje a Gramado Summit ela acontece em um pavilhão. Meu sonho é que a Gramado Summit não aconteça em pavilhão. Eu tenho cara, meio megalomaníaco isso, tá? Como é que seria o ideal? Cara, tem um evento assim, a gente se aproxima muito hoje na questão de conteúdo de um evento que acontece no Texas chamado SXSW, ou South by Southwest. E, na verdade, a cidade, ela vira, em Austin, ela vira o palco do evento. Então, o turista, ele chega e ele se movimenta na cidade. Cada canto da cidade está tendo um ponto de interação. E eu acho que Gramado super oferece essa visão. E, sei lá, o palco principal, tu teve lá. Imagina se for no Palácio dos Festivais. Aí tu sai do Palácio dos Festivais, vai na Rua Coberta, tá tendo uma feira de startups. Aí tu pega um patinete, eu sei que é polêmico o patinete hoje, mas pega um patinete, conforme tu vai andando na Borda de Medeiros, vai tendo pontos de interação com a Gramado Summit. Tudo aquilo que eu faço em 3 pavilhões, eu faço nas ruas. O problema é o clima, né? Tem uma série de desafios, mas dá, cara. E eu tenho um sonho, assim, mas de novo, aqui nós estamos... Vocês me perdoem que eu tô muito no sonho hoje, tô pré-Gramado Summit, tô animadaço. Mas, hoje, como é que eu vendo um stand? Eu chego pro Google e eu vou vender a ideia de que ele vai construir um espaço e dentro desse espaço ele vai estar com a marca dele exposta. Imagina só se ao invés de um stand eu vendo o branding de um restaurante. E aí ao invés da gente ter o stand do Google, tem um restaurante do Google, tem o restaurante da Magalu, tem a loja de outra empresa. E aí a cidade ela se torna
um Você pega um grande festival. pontos que já existem na cidade. Exato. E transforma aquele ponto, Exato. por exemplo, pega um restaurante A, em vez de o nome dele ser restaurante A, naqueles dias ele vai ser restaurante Google. Exato. E aí o restaurante ele recebe porque ele está fechando para a empresa, a Gramado Summit recebe porque está vendendo, enfim, é um sonho, tá? Mas eu acho que a Gramado Summit nasceu como um sonho e nada mais legal do que a gente poder continuar sonhando e nunca achar que a vitória ela é garantida. Então, é uma das coisas que eu me proponho sempre, ser criativo o suficiente a ponto de achar que se alguém vai quebrar o meu negócio, sou eu. Uma ideia ainda mais legal. Não, e o interessante é, quando a gente fala sobre eventos de inovação, tecnologia, startups, as pessoas não se deram conta de que tudo hoje é inovação e tecnologia. Até o mercadinho que atende pelo WhatsApp, ele já está usando a tecnologia e a inovação. Então, tudo faz parte desse nicho que está dentro da Gramado Summit. Né? Um dia, ouvi um grande amigo meu, que é um cara incrível, assim, quase que um filósofo em cima do ecossistema de inovação, ele explicando para uma pessoa que é dona de um mercadinho de bairro. Até alguns anos atrás, talvez algumas pessoas ainda utilizem, mas o Kaique chegava no mercadinho e fazia uma ou duas compras. Eu tinha um bloquinho que eu anotava. Kaique Marques, está me devendo tanto, pegou tal coisa. Cara, hoje existe de forma gratuita soluções muito melhores que o caderninho é substituído por um programa que está dentro de um celular. É isso, cara, a barbearia que eu vou, agendamento, marca. Ele é feito de forma digital aqui na cidade. Então isso é de acesso, de um acesso tão universal, é tão democrático, porque não é mais caro como era. E é nisso que eu tento pensar todo o conteúdo de Gramado Summit. Claro, tem a complexidade que as grandes cabeças do segmento precisam, mas eu também tento fazer um conteúdo super aberto para que toda e qualquer pessoa consiga entender. De novo, a gente não pode achar que a gente é estático, cara. O mundo muda o tempo inteiro. Se a gente achar que isso aqui é futuro, a gente já errou. Isso aqui é presente. Futuro a gente vai descobrir a partir de amanhã. E uma coisa que se eu pudesse só trazer sobre conteúdo, a lógica do conteúdo da Gramado Summit é o seguinte, tá? O futuro nada mais é, o futuro hoje, nada mais é do que diferentes ideias que divergiram durante muito tempo e começaram a enxergar um ponto de convergência. E esse ponto de convergência é o que a gente considera futuro. Só que é um futuro, vamos lá, que a gente conhece. Usar o WhatsApp para o seu negócio. Sabe coisa simples? Agora, qual que é o futuro daqui 10 anos? Se eu perguntar para o Kaique, tu sabe mais ou menos aonde tu vai estar. Mas pode mudar por completo. Então a Gramado Summit traz um tom e um palco chamado Divergente, onde a gente coloca pessoas com ideias completamente distintas, discutindo e debatendo futuros improváveis. E quem sabe, a gente numa Gramado Summit vai acertar como vai ser o futuro. E além dos estandes, tem as palestras, né? Quais são os temas, os palestrantes mais importantes dessa edição? Cara, tem muita gente legal. Talvez o meu gosto ele seja um pouco peculiar, assim, mas eu vou pegar popular. A gente tem o Rodrigo Faro, que vai estar falando sobre a mudança no mercado de entretenimento. Eu tenho o Naldo Bene, cara, quem conheceu o Naldo vai estar falando sobre a mudança no mercado da música e posicionamento por meio dos digitais, até discussões muito interessantes. O presidente da Renner, o Fábio Fátio, vai estar no palco da Gramado Summit falando sobre o novo momento de Renner. Então a gente faz esse mix de negócios e celebridades, e tem um ponto que eu acho muito interessante, cara. Gramado, querendo ou não, deixou vamos colocar aí, uma saudade daquilo que o Festival de Cinema já foi, apesar de que hoje ele volta a se tornar muito importante, mas no sentido de acesso à celebridade para todos. E também a gente teve algum momento onde o Festival de Comunicação foi muito importante para Gramado. Eu acho que a Gramado Summit é justamente isso, assim, é pegar um pouco daquilo que é o Festival de Cinema, no sentido de fazer com que celebridades estejam circulando em um único ambiente, e falar muito sobre comunicação. E eu acho que a gente preenche esse gap que Gramado tem hoje, que é um evento que fale muito sobre comunicação, fale muito sobre growth, claro que com uma abordagem tecnológica, e ao mesmo tempo traga celebridades para o palco. Então, por exemplo, o Rodrigo Faro vai estar em cima de um palco, vai ter 2.000 pessoas assistindo ele, só no palco principal. Então são esses nomes. E ao mesmo tempo eu tenho celebridades digitais que talvez alguns não conheçam tanto, mas Kátia Damasceno. Kátia Damasceno é um fenômeno do Instagram. Ela é uma sexóloga que abriu a câmera do celular um dia, hoje tem mais de 2 milhões de seguidores, vai estar fazendo o fechamento da Gramado Summit esse ano. As pessoas que querem ir assistir as palestras, como é que faz? gramadosummit.com, Gramado Summit, SUMMT.com.br. Consegue comprar o ingresso para os 3 dias de evento, mas uma provocação que eu sempre faço
chama nosso secretário de inovação, pede como que a gente consegue ter acesso ao ingresso, porque essa parceria que a gente está estruturando com o poder público é justamente para que a comunidade consiga ter acesso ao evento. E para nós, isso eu me comprometo publicamente aqui, vindo um pedido da Secretaria de Inovação, a gente trabalha para que a comunidade consiga ter, de alguma forma, acesso gratuito ao evento. Claro, eu não posso fazer na sua totalidade, né? Eu tenho um negócio a gerir. Mas eu adoro, assim, quando, cara, a gente consegue organizar caravanas de empreendedores por meio do poder público para estar. E, de novo, o trabalho que a gente fez com o secretário de Inovação e com toda a sua equipe foi incrível, cara. Tô realmente muito feliz que Gramado começou há 2 anos, junto com o Ike, que é meu amigão, e agora a gente conseguiu chegar num patamar de parceria muito, muito legal, cara. Muito, muito legal. Bom, tá aí a dica. Então procura a Secretaria de Inovação, fala com o André Castilhos e sua equipe. Se você tem interesse de assistir as palestras, né, não tem condições de bancar um ingresso da Gramado Summit, aí tem essa parceria aí com alguns ingressos aí disponíveis para a comunidade, né? É isso aí. Pede e assim, se quiser comprar, gramadosummit.com, o ingresso hoje está 1.690, tem parcelamento de até 12 vezes com acréscimo de juros. Mas eu fico muito feliz se a comunidade puder ter acesso. E eu vou trabalhar dentro daquilo que eu posso para dar acesso para a comunidade. Marcos, eu tive a honra de entrevistar tua mãe, Marta Rossi, uma querida, né? Eu sempre entrevistava você, o Eduardo Zorzanello, mas eu falei, não, eu quero entrevistar a Marta, para ela contar a história, falar de como é que foi, lá do início e tal. E aí ela falou um pouquinho de como é que foi quando vocês chegaram, tinham discussões e tal. Como é que foi para você sair dessa questão da Roça Zorzanello, Festures, e partir para um campo de inovação e tendo um sucesso tremendo assim, como já é o Festures, como são os eventos da Roça Zorzanello. Quando é que virou a chave para você? Não, eu quero focar em tecnologia, eu vou para um outro caminho. Eu descobri que eu não fui um bom sucessor. Eu acho que o Eduardo Zorzanello fez isso muito bem, no sentido de seguir dando andamento e crescimento a uma empresa já estabelecida. Eu sou um cara que eu sou muito incomodado, eu tenho muita dificuldade de aceitar o estado normal das coisas. E eu, sei lá, queria colocar minha marca no mundo também. Então, a ideia de construir alguma coisa do zero, ela realmente sempre fez parte de mim. E eu acho que por isso que eu brigava tanto com a minha mãe, né? Querendo ou não, quando tu entra numa empresa, tu tem alguns protocolos, alguns processos que tu precisa seguir. E eu, jovem, do jeito que era, tinha 21 anos, eu queria revolucionar tudo. E aí eu achei uma grande oportunidade de encontrar essa revolução por meio de um segmento que ele ainda era muito novo. Pô, vamos voltar para 2017. Se hoje ainda é difícil, ainda é um tabu falar sobre tecnologia e inovação, 2017 a gente estava dando passos de formiga para aquilo que seria a tendência. E aí eu vi muito essa oportunidade. Então eu acho que, Kaique, para mim, Gramado Summit nada mais é do que a forma de eu contribuir para que a cidade de Gramado cresça, para que a cidade de Gramado descubra o seu maior potencial, que eu vou continuar insistindo que a maior matriz econômica da cidade, ela pode ser a matriz econômica da inovação. E eu acho que o fato de eu conseguir deixar minha marca no mundo, cara, que é muito legal, assim, quando tu é reconhecido por diferentes pessoas, de diferentes, vamos colocar aí, estágios, que olhem para ti e digam, cara, tu tá fazendo um bom trabalho. Parabéns. Porque antes de mim, a Gramado Summit não existia. Então era nada, virou algo. E hoje é reconhecido por muita gente. E isso para mim é incrível, cara. Eu acho que ter esse reconhecimento e ao mesmo tempo saber que eu contribuo de alguma forma para a sociedade, esse mundo ser um lugar melhor, é meio que meu drive diário, assim. Então talvez por isso que eu não me adaptei tanto com a minha mãe, porque já estava muita coisa estabelecida, assim. E não que tu não possa fazer teu nome num processo de sucessão familiar. Só que tu tem alguns protocolos de adaptação que o Eduardo tocou muito bem e com maestria. Eu já precisava um pouco mais de revolução, eu precisava um pouco mais do caos, eu precisava um pouco mais de alguns desafios, assim. E acabei me encontrando na Gramado Summit, que não fugi tanto também, tá? Porque aí, fazemos eventos. É verdade, com certeza. Bom, quero te agradecer, Marcos Rossi, por ter vindo aqui na Feira Feita em Gramado, nessa edição especial aqui do stand montado pela Rádio Gramado FM, né? Nesse podcast especial, edição especial do Gramado Talks, aqui direto da Feira Feita em Gramado. Então, 4, 5 e 6 de junho no Serra Park, 8ª edição da Gramado Summit. Fica à vontade para falar algo que de repente eu não tenha te perguntado, que você acha importante destacar. Obrigado, Kaique, mais uma vez, sempre muito bom estar trocando uma ideia contigo e convidar a comunidade, estejam na Gramado Summit. Fica aqui meu compromisso, secretário André, se a comunidade procurar,
vamos dar um jeito de levar a comunidade para Gramado Summit, porque para mim é muito importante, mesmo que hoje não faça parte do meu plano de negócios, no sentido de que o meu recurso ele vem de fora, mas é muito importante que a comunidade esteja na Gramado Summit e entenda que o nosso impacto, ele sim é econômico para o turismo, mas existem transformações de vida que só acontecem nos corredores da Gramado Summit. Valeu, gente!